Aqui eu vou dar um exemplo de como se utiliza esse programador ST Flash, utilizado para fazer leituras e gravações em centrais que possuem processador ST10. Vou utilizar como exemplo uma central 7.5.30 utilizado na linha Volkswagen. O primeiro passo, devemos vir nesses manuais de instruções de ligações, famosos BUTs. No caso aqui, como uma 7.5.30, tem as informações para todas as centrais aqui que utilizam esse processador. Então vamos abrir o PDF da 7.5.30. Primeiro, aqui vamos seguir as instruções que ele dá. Procedimento para gravação dos processadores das centrais de injeção magnética Marelli 7.5.30. Sempre que a ECU tiver uma memória serial, ela deve ser removida antes do procedimento e recolocada após o procedimento. Então, o que seria essa memória serial? Memória serial é essa memória pequenininha aqui, de 8 pernas. Aqui eu estou com uma outra placa, no caso aqui ela está virada, e eu vou focar aqui, seria essa memória aqui. No caso, sempre que vocês for fazer a leitura dessa central aqui, deve ser removida essa memória aqui, uma memória da ST95040. E aqui é a placa virada. Essa aqui é a placa que vamos fazer a gravação. Retirei a SOIC ali, que é a memória. E o próximo procedimento que devemos fazer aqui é as ligações conforme as instruções abaixo. Aqui, tem o fio preto, o verde, o vermelho, o laranja. E mais para baixo ali vemos um fio roxo e um fio cinza. Aqui tem a foto um pouquinho mais aproximada. E mais abaixo ali também temos o fio amarelo. Então deve ser feitas as ligações conforme as instruções de cores aqui. No caso aqui já foi feito ali, ó. O fio preto, vermelho, verde, ó. Fio roxo, cinza e amarelo. Tá bem tranquilo ali para ver no PDF. Dá para observar normalmente. Feitas essas ligações aqui, vamos para a leitura. No caso aqui o equipamento está desligado. O primeiro procedimento que devemos fazer aqui, eu vou ligar o cabo USB aqui do aparelho. Já faz o barulho indicando a comunicação. E aqui é uma fonte. Estou utilizando uma fonte aqui. Vou ligar a fonte. Liguei. Já acende-se o LED vermelho ligado. E aqui vamos abrir o programa aqui. Abriu o programa, imediatamente ele já acendeu o LED de monitor indicando comunicação. Comunicação ok. Deve se acender esses dois LEDs verdes. Caso eu vou desligar o conector USB aqui. Olha lá, já acendeu um LED vermelho aqui. No caso aqui, eu vou fazer a ligação dele novamente agora no conector. Liguei e mesmo assim ele não deu agora a comunicação. Então, um procedimento, se vir aqui, ele já vai dar um erro direto. Então, o que deve ser feito? Se eu coloco aqui, ele já dá um erro. Então, atrás do equipamento aqui, ele tem esse botão vermelho aqui. Ele é um botão de reset do processador. Então, a gente segura ele por alguns segundos. A luz ligado vai se apagar. E, imediatamente, a gente soltamos ele e voltamos ele aqui. Realinhar o monitor. Vai acender o LED azul ali. Ele vai demorar alguns segundos e dar a comunicação ok. Então aqui a gente podemos setar a velocidade de comunicação. No caso aqui ela está com uma velocidade de 9.600. Uma vantagem desse programador é que você pode utilizar a velocidade máxima aqui, que ele não dá erro, ele funciona perfeito. Aqui eu vou colocar na velocidade máxima e colocamos para aplicar. Ok?
Já configuramos a velocidade de leitura que vai ser feita. E o próximo procedimento aqui a gente vem em dump, que é nada mais que a leitura aqui. A leitura, o primeiro passo aqui a gente escolhe um local, uma pasta para que seja salvo o arquivo que vamos estar fazendo a leitura aqui. Ó. No caso aqui eu estou utilizando essa pasta testes, eu posso colocar aqui, ó, teste, eu vou colocar um nome simbólico aqui, ó, teste 3, por exemplo. Teste 3. Para facilitar, sempre vocês colocam, por exemplo, uma 7.5.30, então você coloca lá 7.5.30 ali, por exemplo, e coloca o nome do carro ou a placa para que vocês possam se lembrar depois, mais para frente, desse arquivo. Então aqui é só como um exemplo mesmo. Então vou colocar aqui, salvar, que ele já aparece onde ele vai ser salvo, e aqui tem todos os bancos. O processador ST10 ele é dividido em bancos. Então, caso você queira fazer leitura de bancos específicos, é só você marcar o banco que você quer fazer a leitura. No caso aqui a gente vai fazer a leitura de todos os bancos, então selecionamos todos e colocamos em dump. No caso, se eu quisesse fazer a leitura, por exemplo, do banco 1 e 2, no caso, depende do sistema aqui, 1 e 2 na linha Fiat, responsável pela programação de mobilizador. Então a gente selecionamos só essa parte de banco, o banco 0 e 1. Então cada banco desse aqui ele é responsável por uma estratégia no processador, tempo de injeção, ignição, isso vai variar de sistema para sistema. Então no caso desse aqui vamos fazer a leitura de todos os bancos e vamos colocar em dump. Imediatamente ele já começa a se liga, começa a piscar muito rápido o LED monitor, que ele está indicando a comunicação. E assim que finalizar essa leitura, ele vai vir uma mensagem de OK aqui, dizendo que a leitura foi concluída com sucesso. Isso aí leva em média aí de 2 minutos a 3, depende muito. Então eu vou dar um pause aqui e já eu volto com a leitura feita. Retornando aqui, dump OK, o LED de comunicação se apaga. E a leitura foi realizada. Então vamos verificar lá na pasta onde foi feito, salvamos o arquivo. No caso aqui, colocando nessa pasta teste aqui, ó. Aqui está o arquivo, ó. 2.341 kilobytes, o tamanho dele está correto. E caso vocês queiram trabalhar nesse arquivo, ele está aqui. Então aqui no caso fizemos a leitura. Agora vamos aprender como que faz a gravação. Por exemplo, se queremos gravar um novo arquivo, como que deve ser feito para fazer a gravação de um novo arquivo aqui? No caso aqui, viemos aqui nessa parte e vamos selecionar. Poderia ser um arquivo de telecarregamento. No caso aqui eu vou telecarregar o mesmo arquivo. Vou utilizar o mesmo arquivo que a gente fizemos a leitura, só como exemplo. Mas poderia ser um outro arquivo aí. Vamos dizer que esse arquivo esteja corrompido, que foi feita a leitura, e vamos utilizar um novo arquivo. Foi feito um aumento de potência, um reset na central, e modificou o arquivo. Então você vai utilizar o outro arquivo que você quer que seja feito. No caso aqui, como é exemplo, então eu vou utilizar o mesmo arquivo aqui que foi feito a leitura. Ele vai abrir aqui, vamos colocar em abrir. Ele vai dar todos os blocos que tem nesse arquivo, ó, de 0 a 15. E a gente vem nessa opção aqui de programar. Ao colocar programar, o LED monitor já vai se acender e vai começar a programação do arquivo. No caso ali ele pode levar alguns segundos, é normal do sistema. Lá, começou a fazer a gravação. A gravação também vai demorar ali por volta dos seus 2 a 3 minutos. E aí é um tempo extremamente rápido que esse programador faz, tanto a leitura como a programação, em comparação a outros programadores no mercado, e ainda tem outros programadores que não fazem a leitura tão precisa.
Uma vantagem que eu quero mostrar nesse sistema aqui é esse sistema de ligação, que basta você fazer a ligação dos fios conforme as cores que tem aqui no manual de procedimento e fazer a ligação na placa. Isso aí facilita muito, porque a maioria dos programadores que vem, você tem que utilizar esses resistores aqui, ó, com indicação de resistência conforme as cores. Então, utilizar desses resistores junto com os fios para fazer esses boots aqui. Então, às vezes, atrapalha a comunicação, ou você erra a hora que você vai fazer a ligação na resistência que você está utilizando o resistor. Então, isso acaba atrapalhando muito a ligação e além de induzir a muitos erros. Assim, dificilmente ocorre um erro de leitura, porque é bem simplificado e preciso. Esse sistema é muito preciso, porque os boots já vêm desses valores de resistor, já vem interno ao equipamento aqui. Então, o erro de errar, fazer uma leitura errada aqui é zero. Então ele vai demorar mais algum tempo aí fazendo a gravação. Assim que ele terminar a gravação, ele vai se apagar o LED de comunicação ali e vai dar uma mensagem de OK na programação dos blocos ali. Ele deu uma estimativa de tempo ali. Então vamos aguardar. Arquivo programado. O LED se apaga. O LED de comunicação. E dá mensagem de OK. Feito isso, é o procedimento que deve ser feito. Esse é o procedimento de leitura e gravação. Só que nesse programa aqui, ele tem uma opção ainda de compare, de fazer uma comparação. O que seria essa função compare? Ele vai pegar o arquivo que você utilizou para fazer a leitura e vai comparar com o arquivo que você gravou aqui. Para que serviria isso? Ele verificaria se ocorre algum possível erro entre o arquivo que você selecionou e o arquivo que foi gravado. Então ele faz a comparação entre esses dois arquivos. Caso esteja tudo ok, é que a gravação foi efetuada com sucesso, sem nenhum erro em nenhum dos bancos. É interessante que seja feito, que daí você fica mais seguro ainda que toda a programação foi efetuada com sucesso. Então aqui é muito simples, é só vir aqui, clicar e selecionar todos os bancos. Como fazer uma gravação em todos os bancos, então vamos fazer a comparação em todos os bancos e vamos verificar. Já acende o LED de comunicação e geralmente demora até um pouco a mais para verificar do que a própria programação em si. Assim que ele finalizar a verificação, vai surgir uma mensagem de OK ali no programa e está finalizado. Aí, no caso, seria só vir aqui, remover as ligações dos fios, recolocar a memória serial no local onde foi retirada, sempre observando com atenção o lado correto. E é esse o procedimento, bem simples e prático de ser feito. E o programador bem simples também de trabalhar nele, e ele é rápido e preciso. Só finalizando aqui a indicação de OK para verificação. Comparou o arquivo gravado e o arquivo solicitado e tudo OK.